Bem-vindos a um episódio super especial do Retail Media FCcast. Hoje a gente vai falar sobre geopolítica. Não vamos ficar presos tanto ao tema de Retail Media ou a Trade Marketing ou publicidade em geral. Hoje a gente vai falar de geopolítica, um tema super importante, super quente. Isso que importa muito na nossa vida, a gente vai falar aqui sobre isso. A gente tem o professor Antônio Geles Filho, foi meu professor, adorava as aulas dele, muito legal. Sigo acompanhando ele no LinkedIn. Ele está lançando agora o livro A Era da Pós-Normalidade. Recomendo, depois a gente deixa o link aí para comprar na Amazon, tem na versão Kindle. E, bom, professor, eu fico muito feliz de tê-lo aqui. A gente vai ter um papo aqui bem esquema bate-papo, vai ser uma honra, assim, muito gostoso. Eu queria que você contasse um pouco da sua história e essa curiosidade, porque você fez graduações É, diversas, é verdade. né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. A honra é minha estar sempre com alunos brilhantes, que é sempre um prazer reencontrar. Então, Eric, acho que você está se referindo à minha formação dupla de graduação, Exato. né? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Lins, e uma família de médicos, sempre vi medicina e vim fazer medicina na USP, que era o esperado, gostei muito, um super curso. Terminei a faculdade e eu só tinha visto medicina. Algumas pessoas iam fazer inglês à noite, outros iam para academia, eu falei: "Eu vou fazer direito à noite". Lembre-se, não tinha internet, a gente não tinha tanta informação. Então, eu entrei na São Francisco, fiz São Francisco à noite, e eu aprendi uma lição: você dá um passinho na vida, às vezes, de uma forma: "Ah, vou fazer direito, vamos ver até onde vai", quando você olha, você termina professor da GV 25 anos, sem ter planejado, aconteceu. Né, como eu sempre digo, às vezes você sai para comer uma pizza com seus amigos, é só uma pizza. Às vezes é o começo de uma história que vai terminar num casamento de 30 anos com 3 filhos. A gente nunca sabe o que acontece. Então a minha história foi essa. Não, eu acho bem legal, porque eu tenho outros amigos que foram seus alunos, e a gente sempre fala assim, nossa, eu gostava da aula, sim, muito legal, muito bacana, pô, o professor Gélis é uma máquina, sabe muito, né? Meu, você sabe que ele é formado em medicina e direito? Todo mundo, nossa, é verdade, eu estou surpreso. E também, né, formado em lugares, né, que não são fáceis de entrar, não são fáceis de, enfim, é um ambiente com muita exigência, com muita demanda, né, de estudo e tudo mais. Então, realmente temos aqui, de fato, uma pessoa fora da curva, e eu acho que a gente podia começar falando, professor, o- você como professor de tomadores de decisão em empresas, né, aí você fala sobre geopolítica. Como que você coloca o tema geopolítica para esses tomadores de decisão, essas pessoas, enfim, até alunos internacionais que vêm Uhum. na FGV. Como que você apresenta esse tema, assim, a importância desse tema para esses tomadores de decisão, como lidar com eles? Olha, Eric, a minha ligação com geopolítica nasceu no mundo dos negócios. Eu gostava de direito internacional em São Francisco, meu doutorado na GV envolvia temas internacionais, mas por várias razões pessoais e profissionais, eu acabei me expondo a várias partes do mundo. E eu percebi que o empresariado brasileiro, que eu acho que tem muito talento, era um empresariado um pouco ingênuo em relação a essas questões internacionais. Não mal informado, mas que acabava sendo um pouquinho seguidor, em vez de fazer uma análise própria. Agora, quando eu falo geopolítica para gestão, como eu falo no capítulo 10, não é ficar acompanhando conflito, quem vai ganhar a guerra. Isso tem uma importância, especialmente na geopolítica militar e na geopolítica diplomática, claro que tem. Mas é como que essas transformações, esse jogo de poder no planeta, vai mudar a realidade da mente da pessoa que está tomando decisão e do seu mercado. Tá? Então, esse é o ponto central para nós, em gestão, de acompanhar a geopolítica. Sim. E, assim, nessa questão de ingenuidade, né, que você falou, enfim, como que você acha que você tem até uns tópicos ali, né, que você fala sobre isso. Quais são as coisas importantes que, assim, esse mercado, a gente fala muito como mercado de publicidade, fala mercados de varejo, que são muito impactados por questões geopolíticas e tudo mais. Que recado, assim, você dá? Que pontos, assim, mais importantes você acha que essas pessoas podem prestar A atenção? mensagem central é a seguinte: sempre que tem uma crise geopolítica, meu WhatsApp fica cheio. Tá? E
Depois o pessoal esquece. A próxima crise geopolítica, o pessoal que está assistindo, a próxima crise geopolítica vai acontecer talvez ainda durante a Copa, talvez em agosto, eu não sei. Você não vai só ficar nervoso, não vai só ficar preocupado, meu Deus, o que está acontecendo. Você vai pensar assim, quais são os riscos e quais são as oportunidades para o meu negócio. O que acontece? Qualquer transformação vai criar novas relações humanas. Ponto. Essas novas relações humanas criarão novas necessidades e demandarão novos produtos e novos serviços. Essas transformações, mesmo que elas sejam pequenininhas, claro, não é toda crise que vai mudar tudo no seu mercado, essas transformações vão construindo a percepção de mundo e, portanto, o que as pessoas querem, como elas querem. Então, meu convite é esse. Esqueça os detalhes. O pessoal às vezes fica surpreso quando eu dou aula, que eu falo, olha, vocês são de negócios, eu tenho um recado para quem se interessa por geopolítica. Leia menos. Não é não leia, eu estou lançando um livro, então mas para de se estressar e ficar correndo atrás, fazendo doom scrolling, e olha primeiro para o seu negócio. Você tem que entender quais são os drivers do seu negócio e o que pode acontecer ali. Eu vou te dar um exemplo brilhante de um aluno. Esse aluno tem uma rede de confeitarias. Então, quando começou a guerra na Ucrânia, a primeira coisa que ele pensou foi, eu posso contar porque ele fez uma apresentação em público. O Brasil importa 80% do trigo dele da Argentina. Tá, uma das poucas coisas que são autossuficientes no mundo do agro. Bom, começou a guerra, no começo achava-se que poderia faltar trigo, porque a Ucrânia e a Rússia são dois grandes produtores, e de repente pode ser que os europeus ofereçam um ágio para a Argentina vender o trigo para eles. Ele imediatamente começou a testar a receita com fécula de mandioca. Por quê? Se vier essa crise, o pão amanhã vai estar aqui e vai estar mais parecido com o pãozinho francês do que o do concorrente. Esse é um exemplo que eu acho, é isso que eu gostaria de passar para o pessoal do mundo de negócios. E mas é interessante porque nesse momento a gente está vendo coisas assim, impressionantes, né. Acho que o mundo uma invasão da Rússia à Ucrânia, um grande teste à OTAN, a gente viu, a gente quero falar sobre também o Oriente Médio, que Uhum. mudou o Oriente Médio continua sendo um barril de pólvora, mas um barril de pólvora talvez com outro tipo de mudou o cenário lá. Mas essas coisas, né, a própria ascensão do Trump, o Brexit, todas essas coisas eram inesperadas, né? E mudou muito. E isso deve deixar as pessoas atônitas, né, para tomar decisão. Elas ficam atônitas, por quê? A impressão é assim, aqui no Brasil, como é um país, eu sou super otimista em relação ao Brasil, eu acho que tem uma quantidade de talento imensa nesse país, eu já rodei muito lugar, e um pouquinho a gente perde essas oportunidades. O que eu vejo? Assim, eu vou ampliar um pouquinho aqui. Nós tivemos um mundo que começou no fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Esse mundo eu chamo no livro, no meu modelo quadrilateral, de liberal progressismo, tá? Em primeiro lugar, eu não sou contra nenhuma das partes que aqui eu sou agnóstico politicamente. O que aconteceu? Nós tínhamos do outro lado um fenômeno que era a União Soviética, que foi um dos vencedores da Segunda Guerra. E o Ocidente tinha, eu conto isso no livro, razões para temer a União Soviética. A Tchecoslováquia e a Hungria não eram comunistas de cara, né? Houve eleições livres lá. Aos poucos elas foram sendo tomadas pela União Soviética. A Itália, durante 30 anos, Eric, mais que 30 anos, o Partido Comunista Italiano foi o segundo mais votado, ele nunca fez governo. Então o que aconteceu? O Ocidente via a União Soviética como uma imensa ameaça. Como eu mostro no livro, já nos anos 70 a CIA produzia documentos que foram recentemente liberados, em que eles já viam que economicamente a União Soviética não ia. Eles não conseguiram montar um mercado de consumo, eles eram muito bons em algumas coisas básicas, mas só. O que aconteceu nos anos 50, 60, 40, 50, 60? O Ocidente criou um sistema econômico que era baseado em você oferecer às populações um nível de conforto que era inédito na história. Não era o nível de conforto da Europa antes da guerra. Só que isso era bancado por uma economia de reconstrução, que você tinha crescimento 7, 8% ao ano na Itália, na França, na Alemanha.
como o autor alemão que eu cito sempre aqui, que eu criei meu modelo, então eu sou inspirado nele, não reproduzo só, o Wolfgang Streeck, ele dizia o seguinte: nós tivemos uma economia política onde o capital e o trabalho tinham partidos políticos, na Europa inteira. E você equilibrava as coisas alternando entre um e outro. Mas isso era bancado a um crescimento econômico brutal. Quando isso começa a acabar nos anos 80, já no final dos anos 60, você começa a ter uma série de crises desse modelo, que ele descreve no trabalho dele que eu cito aí, 4 crises ao longo de 40 anos. Então esse modelo que a gente ainda tem como um modelo ideal, esse modelo passou. Eu não estou dizendo que eu goste disso. Eu acho que muito das dúvidas que a gente tem vem daí, Sim. de acreditar que esse modelo ainda explica o mundo. Tem um. Bom, professor, eu confesso que tem tanta coisa assim que abrem várias abas. Eu tenho eu sou um eterno Vontade. curioso sobre o tema, né? Mas acho que a gente precisa falar um pouco sobre esse fim desse modelo, né? Uhum. Eh, você fala do teu modelo quadrilateral. Quadrilateral. Fala um pouco dele para a Tá. gente poder entrar depois poder falar de sistemas e poder indo avançar. Mas conta um pouco de como que foi esse modelo que você criou e Olhando o que eu vejo como sendo uma crise, eu via como uma crise do modelo pós-Segunda Guerra, e que ao fim da Guerra Fria acreditou-se que era uma vitória incontestável do Ocidente. E claro, o Ocidente venceu a Guerra Fria, mas ele tinha uma série de problemas já econômicos, demográficos na Europa e tal. Então eu comecei a perceber, Eric, que quando a gente olha para o mundo hoje, para explicar o que está acontecendo, nós temos que entender que o mundo, na minha opinião, não está dividido entre Ocidente e Sul global. Ele está dividido em 4 partes. O Ocidente hoje, geopoliticamente, está dividido em 2 metades, que eu chamo de Ocidente liberal progressista, que é o resto desse modelo, ainda muito poderoso, no poder na maior parte dos países da Europa, muito representado, por exemplo, pelos democratas nos Estados Unidos, que ele tem um lado liberal e progressista. O lado liberal, da economia liberal, que eu não sou contra, mas eu digo, a ideia de que isso se expandiria pelo mundo inteiro, que era inevitável, e um lado progressista no sentido que nós sempre teríamos condição de oferecer um nível maior para as populações. Essa é a primeira parte, o Ocidente liberal progressista, ainda no poder, na Europa, na maior parte dos países, e mesmo nos Estados Unidos, extremamente forte. Só que o que apareceu foi uma coisa muito marcante na história. Foi um grupo crescente de pessoas nos países centrais, Estados Unidos, da economia ocidental, mesmo na Europa, que começaram a se perceber como perdedores da globalização. Então é o americano da classe média blue collar, é o sujeito que perdeu o emprego, que foi levado para a Ásia, é o sujeito que percebe que não consegue mais oferecer para a família o padrão de vida que oferecia antes. Isso acontece na Europa também, por exemplo, o pessoal que trabalha na agricultura, os imigrantes que não tem mais aquela economia da Alemanha dos anos 60 para integrar todo mundo. Esse pessoal foi formando um outro centro de interesse geopolítico muito heterogêneo, que eu, exatamente para destacar a heterogeneidade, chamo de Ocidente antissistêmico. É de onde nasce o Trump. É onde nasce o AfD na Alemanha, é onde nasce a Le Pen na França. Agora, olha que interessante. O Trump já tentou ser candidato à presidência no ano 2000 como independente, ele era amigo de muito político democrata, ele conseguiu se comunicar com essa população. Então nós temos o Ocidente liberal progressista e o antissistêmico, que estão num combate eleitoral em todos esses países. A nova série de eleições na Europa, França, Alemanha, Reino Unido, ela será muito disputada. Tudo bem. Aí vamos olhar para o Sul, dito Sul global. Também não é uma coisa homogênea. Depois não da invasão de 22, mas da tomada da Crimeia pela Rússia, e a reação ocidental, que rompeu o que me parecia ser uma tentativa do Putin de montar um núcleo geopolítico com a Alemanha, a gente chegou num ponto em que a Rússia finalmente aceitou a necessidade de fazer uma aliança com a China. Isso cria o que eu chamo de Grande Eurásia. E finalmente sobra todo o resto, mas não no sentido pejorativo de resto. É Brasil, África do Sul, é Índia. O que a gente faz hoje, Eric? Você perceber, qualquer governo brasileiro tem que lidar com Estados Unidos, Europa, China, Rússia e Índia. Então, vamos só um exemplo aqui, os dois. O Bolsonaro foi para Moscou antes da guerra garantir fertilizante para o Brasil. O Lula foi para Moscou
Bolsonaro encontrou o governo chinês, o Lula encontrou o governo chinês, Estados Unidos e Europa também. Então, essa quarta parte, a margem geopolítica, é onde está o Brasil. Sim. E muda o jogo, né? Que antigamente a gente via essa dualidade. Ou você enfim, eu sou o time capitalista e USA ou o time Rússia, né? E a China não tinha o protagonismo que tem hoje, É. né? E esse é um movimento sistêmico, é um movimento incompreendido, eu acho. Não sei. O que eu percebo, né, eu coloco no livro, é óbvio que tem gente que faz coisas ruins em qualquer grupo. Mas eu lembro durante a eleição da Hillary que em 2015, né, que o Trump anunciou ter ser candidato, eu ri como todo mundo, né? Só que ele começou a crescer nas pesquisas. Eu lembro que em julho eu tirei para fazer uma pesquisa, eu falei com uma pessoa nos Estados Unidos, eu não viajei para lá em julho, mas eu falei com 2 pessoas e eu comecei a procurar uma série de coisas de jornal regional, videozinho de YouTube que tinha 40 pessoas que assistiram no ginásio de esportes, onde você tinha a reunião do Tea Party, e eu percebi que tinha um monte de dor nos Estados Unidos, social, que era ignorada. Olha só, Eric, eu pus no livro. Tem um texto que é do Journal of the American Medical Association, um dos grandes journals de medicina do mundo. E o cidadão, foi bem depois da eleição, ele fez uma correlação entre a prevalência de dependência de opiáceos nos counties americanos, e a dependência do opiáceo do remédio, aqueles Vicodin, é um marcador de empobrecimento dos brancos americanos. E voto no Trump. E ela tem uma correlação significativa. Ou seja, o Trump vinha um pouco como esqueceram da gente, nós fizemos a guerra e não tem ninguém que nos ouça. O que a Hillary faz na campanha? É uma pessoa muito inteligente, ela poderia ter ganho. Lá pelas tantas ela fala, olha, metade dos eleitores do Trump são pessoas que têm queixas reais. O resto é um basket of deplorables. Se não me engano essa expressão, um cesto de gente deplorável. Como eu estava falando para você antes, você pode demonizar um grupo, mas você que vai pagar o preço por isso. Isso acontece do outro lado também, em relação às minorias de gênero, minoria racial. Então, acho que faltou nesse momento, para quem estava no poder no Ocidente, ser capaz de ouvir quem estava as dores em geral. Essa é a impressão que eu tenho. Agora a gente está numa situação que radicalizou bastante, né? Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. Eu vejo a questão eleitoral, eu sempre... marketing eleitoral foi um tópico de interesse meu, até eu tive a sorte de conhecer um dos grandes marqueteiros eleitorais, que foi o Carlos Brickman. Não sei se você chegou a Eu conhecer. sei quem é, eu não conheço O pessoalmente. cara que foi marqueteiro do Maluf, né? E eu acho esse tema do que eu gosto muito, só que esse tema, eu acho que ele, nossa, ele ficou, não sei se apelativo, mas acho que o pessoal aprendeu a apertar botões perigosos demais. Uau, esse é o momento de falar disso, que eu acabei de orientar um TCC, um trabalho de graduação da Bruna Badaró, que é influencer também no Instagram, que ela gosta muito de inteligência artificial, ela montou um eleitorado sintético. Vai sair no blog Impacto da FGV um texto sobre isso, vai levar um tempinho, em que ela construiu eleitores, 100 eleitores com diferentes 50, acho que são 53 características diferentes, inclusive o Big Five de personalidade, porque hoje a gente sabe ter identidade. Ela construiu candidatos e aí você joga, por exemplo, um evento qualquer maior e vê como o eleitorado muda o voto. Você joga um discurso seu na janelinha ali e isso mostra quem muda a votação. Então foi um trabalho impressionante. Acho que a gente está entrando numa fase de marketing político, com inteligência artificial,
que vai deixar muito para trás o que a gente conhece hoje. Você chegou a, não sei se você chegou tem um livro que eu acho que o livro envelheceu mal por conta do autor, né? Acho que ele mostrou depois alguns vieses dele que não eram, mas o livro ele é bem interessante, até foi indicado para mim por uma pessoa super de esquerda, que é o livro Win Bigly, do Scott Adams. É Scott Adams o nome dele? Do Dilbert. Sim, Ele é o sim, cartunista do conheci. Dilbert. Eu li esse livro. Depois ele virou um cara totalmente. Pirou. O cara ficou malucão, ele assim, antissistêmico ao quadrado ou cubo, sei lá. Mas quando eu li aquele livro, acho que em português é. Como que é? Ganhe de lavada. Ganhe de lavada. Ele disseca essa eleição do Trump e Hillary. E é muito interessante. As análises dele são muito interessantes. Assim, como conteúdo é realmente impressionante e a maneira como eles fazem. E depois ele tem até um exemplo que eu acho legal citar aqui, que é interessante, que ele falou assim: vou construir o muro do México. Mas ele não falou como ele vai construir. Ele nunca falou se o muro é tipo 1 metro muro, o resto é, sei lá, papel, ou vai ser um muro com raio laser. Ele nunca disse. Ele falou, vou fazer um muro. E aí porque ele entendeu que aquilo pautava as pessoas, pautava o jornal, ele ganhava espaço e ele era, enfim, o underdog, e ele foi criando esses negócios, né, esse tipo de coisa. E aí, na eleição seguinte, veio uma eleição presidencial e o Ciro veio com eu vou zerar os negativados do Brasil. E eu comecei a ver que o pessoal leu o livrinho lá e tirou o playbook e virou do jeito que tem esses, enfim, o marketing político virou O pessoal do marketing americano, eles publicam bastante coisa, né? Bastante interessante as campanhas. O que se percebe hoje é que aquela ideia que o eleitor analisa propostas e forma sua opinião, ela é uma. Todo mundo gostaria que fosse isso, mas é só olhar para a gente. Mesmo quem teve oportunidade de estudar em nível avançado, eu não tenho condição de analisar uma série de coisas que são propostas, eu não tenho repertório para uma série de assuntos. Assim como as coisas que eu entendo, eu vejo às vezes que são superficiais à proposta, por mais bem intencionadas que sejam. O que nós temos hoje, Eric, é uma decisão, a tomada de decisão de voto é por identificação. Hoje tem pesquisa mostrando traço de personalidade, quais que tendem a ser mais assim ou assado, escolher candidato assim ou de outra forma. O que o Trump fez muito bem? Ele enxergou essa vulnerabilidade. Ele não é historicamente um republicano, ele é de Nova York, ele convivia muito bem com. Se não me engano, ele foi no casamento da filha dos Clinton. Não tem agora, mas ele era próximo do Partido Democrata. Mas ele enxergou essa necessidade. E ele é um homem de mídia. O Trump é um homem de mídia. E por mais que a pessoa tenha desconfianças, aquilo mexe, esses símbolos que são mobilizados mexem. E aí é que acontece o candidato, às vezes muito cerebral, quer elaborar muito o argumento e perde o lado emocional. Tem um livro famoso assim, O Cérebro Político é um Cérebro Emocional. Então, eu acho que isso a gente vê, e o marketing político brasileiro está muito sofisticado. A gente tem uma campanha muito diferente da americana, porque a gente não tem o colégio eleitoral, mas eu tenho a impressão com inteligência artificial, micro-impacting, targeting os eleitores, isso está acontecendo já. Sim. Então, essa parte de entender o que mobiliza a decisão de voto, ela vai se sofisticar bastante. Lembro, sei lá, 15 anos atrás, lembro que eu li um livro que os caras faziam, foi a mudança, né? Eles pegavam, poxa, vamos falar com o eleitorado negro da periferia com muçulmano. Aí eles iam lá e procuravam, abriam, literalmente, mobilizavam pessoas num diretório e falavam assim, pô, vê lá quem chama Jamal, vê lá quem chama, sei lá, nomes, enfim, muçulmanos naquela região e vai lá e os voluntários ficavam ligando e tinha uma mensagem, ou tinha uma mensagem pré-gravada. Hoje, enfim, aí veio o Cambridge Analytica, né, que a gente estava falando há pouco, que foi um negócio, assim, do ponto de vista, eu, como profissional de marketing, ver a maneira como foi feito, a segmentação, a correta mensagem, isso foi uma aula. E a gente vê as mudanças de discurso de campanha para campanha, a gente vê como eles vão evoluindo, como eles vão
tirando coisas e colocando coisas, e a importância de você ter uma mensagem facilmente compreensível, né? Aquela história de repetir a mensagem, de usar a comunicação emocional, ser capaz de falar Sim. emocionalmente. Na campanha eleitoral, idealmente seria uma campanha de propostas analisáveis. Mas o que a gente tem hoje, com a quantidade de meios de comunicação que a gente tem, Eric, não estamos mais nos anos 50. A pessoa vai falar, da boca dela sairão palavras, mas ela tem que estar falando emoções. É aí que os políticos muito talentosos conseguem capturar isso. Então a gente vê, tem candidato, olha, um candidato muito inteligente, muito preparado, etc., e às vezes não consegue um Sim, resultado bom. sim. E isso tem se repetido por muitos lugares no mundo, né? Isso não acontece só no Brasil. Olha o Brexit. Essa é uma questão, porque cada vez mais a política acaba sendo ganha pelo mais emocional, pelo medo, né? Por isso, e a gente tem eleição esse ano no Brasil. E aí, professor? Qual o teu. O que eu acho, Assim, o que que você acha? Eric, eu tenho uma visão da política brasileira hoje, que é, nós estamos vendo um fenômeno muito interessante. Primeiro, eu sou menos pessimista que todo mundo. Acho que, em parte, a gente reproduz uma briga do Ocidente entre liberais progressistas e antissistêmicos, que não é a nossa realidade. A gente importa muita coisa, inclusive muitos temas polêmicos sociais de Europa e Estados Unidos, que, na verdade, não tem uma correspondência perfeita aqui. E tem uma diferença enorme. Eu arrisco dizer que eu acho que quem vai ter uma ótima performance em outubro, eu vou arriscar, posso arriscar? Eu acho que eu não vou errar. O Centrão. E Centrão, como eu gosto de dizer, gostemos ou não dele, o Centrão ele é muito mais uma jabuticaba brasileira do que as repetições das campanhas das causas dos Estados Unidos e Europa. E eles conseguem sucessivamente resultados muito bons. Então, eu não sei quem vai ganhar a eleição para presidente. Mas hoje nós estamos vivendo algo que não é mais um presidencialismo de coalizão, como esse conceito super feliz da ciência política brasileira definia que o presidente brasileiro tem que negociar. Eu estou arriscando dizer que nós estamos vendo um subpresidencialismo, coisa que só existe no Brasil, onde a Constituição dá muito poder para o presidente, mas o Centrão é tão competente eleitoralmente que ele consegue levar o presidente a cada vez, por exemplo, controlar menos verbas. E isso, na minha opinião, vem um pouquinho de uma captura nossa por símbolos, por questões que não são nossas e vêm de fora. Não tem nenhum nacionalismo radical aqui, não é isso. É que o Brasil é um país muito grande e muito rico. É rico culturalmente, simbolicamente, emocionalmente. E se tem um lado bom nisso, é que eu tenho a impressão que a fase de importar temas de fora e apenas trazer para o Brasil e sair vitorioso com isso está começando a passar. Então a gente vai ter que olhar para as dores brasileiras, porque esse país aqui tem muita dor. A gente não pode querer que a política brasileira seja melhor que a média da qualidade do relacionamento humano do Brasil, que infelizmente é baixa. Quanto mais a pessoa olhar para essas dores, mais chance ela vai ter de conseguir resultado. E eu discordo totalmente, Eric, de quem vem falar que o eleitor brasileiro não sabe votar porque é ignorante. Vamos lá, a pessoa vive uma situação de carência. Talvez ela saiba que aquele deputado não é uma pessoa que ela colocaria em casa. Mas é o seguinte, com tudo que vai acontecer, ele vai trazer a quadra para as crianças aqui, para os meninos, que está parada, e quando eles não estão na quadra, eles estão se envolvendo com coisa ruim. E ninguém resolve. É ideal? Claro que não. Então, a gente começa a perceber que esse tipo de situação gera a política que a gente tem, que a gente não adora. Normalmente os brasileiros mostram descrença com a política. Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que o Brasil é uma sociedade super resiliente, atravessa muito problema sem uma ruptura democrática, é, já desde 89, com todos os tumultos que a gente tem, e que acho que se a gente der tempo ao tempo, eu tenho a impressão que nós construiremos soluções nossas. Não é copiar esse país, aquele país, porque deu certo aqui, porque deu certo acolá. As soluções brasileiras têm que ser nossas. Nossa sociedade é rica demais. É culturalmente muito própria.
Então a gente olha para o mundo inteiro para extrair o que é bom, não só para a Europa e Estados Unidos, mas para México, para a Índia, para algumas coisas que acontecem já na África, que começam a se mostrar muito interessantes. Então é assim que eu vejo, eu não sou um pessimista. Eu quero depois dar uma volta ao mundo com você, falar sobre um pouco do que está rolando, mas, assim, no modelo, né, que você fala de possibilidades, o que, que pode acontecer, o que, que não pode acontecer, e, enfim, tendo uma eleição aí que pode ser que, enfim, tudo pareça que fique entre os dois expoentes da esquerda e da direita, né? Quem sabe vem um novo, enfim, alguma coisa que consiga captar essas dores, né? Porque acho que também não podemos descartar essa possibilidade. Como que você imagina que vai ser o Brasil pós eleição, enfim, 1º de janeiro de... Essa é uma pergunta difícil falar sobre futuro, assim, mas Uhum. como que a gente, enfim, pode se preparar, assim? A pessoa tá lá como empresa, tomar uma decisão, vou investir, não vou investir, né? Eu mesmo estava conversando esses tempos com algumas pessoas e falando, gente, vai ter uma eleição no Brasil, e eu tô otimista também, né? Acho que muitas coisas podem mudar, acho que o câmbio, enfim, espero que mude, óbvio, não foi uma aposta, somente uma aposta, foi uma crença de que também um otimismo do meu lado, mas enfim, daqui, enfim, pouco mais de 6 meses, né? A gente vai estar aí mudando. Quais o balanço lá dos cenários que você imagina para... Posso dar o cartão vermelho agora? Você falou que você tem. Vamos lá, O cartão meu vermelho. cartão vermelho vai para o catastrofismo. Boa. Eu tenho 60 anos. Eu estou vendo gente prevendo o colapso definitivo do Brasil desde 1971 que eu lembro. Não veio, tá? E não virá em janeiro. Agora, daí não é para pular para euforia, que também não é o outro lado do catastrofismo. Vai ser muito parecido com o que a gente tem. Quem perder vai estar a partir da segunda-feira. Não, na verdade, na hora que sair o resultado, no domingo mesmo, já vai começar o terceiro turno, em que as pessoas, quem perdeu, vai dizer que o que está acontecendo é o pior regime de todos os tempos. E não é, tá? A gente tem, eu posso fazer críticas para todos os governos, porque esse é o papel do acadêmico, o que não significa que o Brasil vai colapsar. Vai ser um pouco mais do mesmo, com as peculiaridades do momento, e não é, o grande problema é quando dá uma respirada, entrar em euforia. Não é para entrar em euforia e não é para ir para o catastrofismo. Vai ser muito parecido com o que é hoje, Eric, quem quer que seja. Tá? Isso deixa todo mundo meio. Eu estou acostumado como professor, fica meio bravo quem tem um lado, mas esse é o fato. O Brasil é forte demais. Essa sociedade. Nós somos um país, Eric, que se provou resiliente mais talvez do que qualquer outro país do planeta. Nós passamos já por 500 anos de um sucesso relativo, com momentos complicados, uma péssima distribuição de renda, desigualdade, mas a gente está aqui, vai seguindo e ninguém arrisca dizer que o Brasil não seja extremamente importante no mundo. Tá? E vai continuar a ser. A gente tem muita coisa para melhorar. A gente vê hoje um potencial da garotada que está vindo aí batalhando na periferia, que quer crescer, quer empreender, quer construir coisa. Isso é uma energia humana preciosa, a gente tem isso. Então, eu não consigo ser extremamente pessimista. Eu sou realista, também não quer dizer que eu estou dizendo que o Brasil vai todo mundo colocar dinheiro aqui, vai crescer como tanto estrangeiro achou lá para 2010, não sei o quê. Tá? Então vai ser muito parecido com agora. Enfim, acho que são movimentos, né, que vêm e vão, mas uma hora pende para a esquerda, uma hora pende para a direita. Enfim, eu tô também assim, querendo não me afetar com essa situação, porque eu já me afetei muito, eu já fui desse lado do catastrofismo, né, de tipo de ver, e cada vez mais a gente vê que no final a gente acaba vestindo uma camisa, né, de alguém, e esse alguém sempre acaba, né? Acho que não. O cara tem que ser, enfim, a pessoa tem que ser muito fã, né? Ou, sei lá, não vou querer escolhendo aqui as palavras, tem que ser muito fã para dizer que se ele for de esquerda nunca foi. eh, Nunca se sentiu traída pelo Lula, ou se ele for de direita nunca se sentiu traído por um Bolsonaro, ou
pelo Trump, que o valha, né? Então eu tô meio que na tua aí de querer não viver esse. Eu tenho um lado hoje, você conhece a palavra politainment, né? Que hoje em dia a política tem um lado de entretenimento. Eu gosto de brincar brincar, não é uma brincadeira, mas eu falo, ó, hoje em dia tem um negócio chamado Big Brother Brasília, que é o Brasil acompanha a política hoje com detalhes pessoais, obviamente tem um lado até novelesco nisso, se você observar. E mobiliza emoção, é lógico. A minha sugestão para as pessoas é tire a emoção. Aquela pessoa que você vai votar é um ser humano, tem defeitos e qualidades. Se você não consegue apontar defeitos daquela pessoa, você não está olhando direito. Não é porque ela seja ruim, é porque é assim que é o ser humano. Sim. Então, achar que alguém vai sentar lá e vai resolver os nossos problemas é uma ilusão agradabilíssima. Agora, também por outro lado, achar que se for o outro, vamos entrar numa catástrofe em que tudo vai acabar, o Brasil tem muitas experiências para saber que nós somos extremamente resilientes. Então, a minha sugestão também para as pessoas em relação à geopolítica, é óbvio que eu tenho esse modelo que não é um modelo eu sou um acadêmico, então ele tem um lado acadêmico, mas eu estou muito mais preocupado com o modelo quadrilateral, ajudar quem toma decisão, empresa ou seja empresa de governo, seja ONG, seja empresa privada, que é assim, não o Brasil é um país que já tem muitas dores. Não importe as dores dos europeus e dos americanos. Não estou desrespeitando o sofrimento humano em lugar nenhum do mundo. Mas as dores deles não são as nossas. Nosso país tem dor de sobra. Essas que a gente vai ter que consertar. Eu vejo muita gente entrar em pânico no meu WhatsApp que questiúnculas, Eric, que se eu descobre coisa, eu falo, nossa, como que a pessoa se deu ao trabalho de descobrir uma coisícula dessa para ficar estressada? Então eu impressão que se a gente aceitar esse fato e começar a perceber que o país já foi testado, o Brasil foi testado em não ter um sucesso retumbante. Eu não estou dizendo que seja um país fracassado, mas nós fomos e aqui estamos. É, continua sendo uma terra enfim, de oportunidades, enfim, Dá uma olhada, Eric, no mapa do mundo. Você vai perceber uma coisa: a América do Sul é a região mais isolada do planeta. Não surpreendentemente, foi a última parte a receber seres humanos. E isso é uma coisa boa. A Austrália não é. A Austrália está a 40 quilômetros da Indonésia, quase 300 milhões de habitantes, portanto, muito próxima da maior massa de gente, que é o sudeste da Ásia. Nós somos isolados. Em um mundo confuso de transição, esse isolamento é um recurso. É um isolamento que torna qualquer confusão geopolítica muito mais difícil de chegar até aqui. Nós criamos muitos problemas, nós sabemos disso, nós temos. Mas o Brasil tem esse buffer geográfico, a América do Sul tem. E mesmo dentro da América do Sul tem uma cordilheira separando a gente dos países andinos, algumas regiões relativamente pouco habitadas em outras partes. Então, assim, nós temos um buffer geopolítico. Se nós usarmos isso com sabedoria, ou seja, fazendo aquilo que a gente faz tão bem, que é conversar com todos os estrangeiros, os três lados que eu vejo, além da margem geopolítica, que grande Eurásia com China e Rússia, o Ocidente antissistêmico com Trump, o Ocidente liberal progressista dos europeus de hoje, nós temos condição de sairmos dessa transição geopolítica numa situação ainda melhor do que nós tivemos no modelo anterior. Você falou para a gente olhar o mapa mundi e eu quero dar uma volta ao mundo com você, professor. Primeiro, acho que a gente pode falar. Vamos falar de Rússia, que eu lembro quando você falava, a primeira vez que você falou, eu lembro em aula que a Rússia não era ocidental, enfim, ela só não tem olho puxado, enfim, eu lembro que era alguma coisa um pouco assim. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglés já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media.
Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. Queria que você falasse um pouco do momento da Rússia. Tem um cara como Putin, ele é uma pessoa, enfim, todas as pessoas são finitas, né? Vamos ver qual que é o plano da Rússia, o que que a gente pode esperar da Rússia, enfim. Vamos lá. Eh, Eu tenho um bom contato com a Rússia Ocidental na vida por questão pessoal. Eu casei com uma esposa russa, eu viajo por lá com frequência, né, questões familiares. E o que eu digo é o seguinte: a Rússia não é o que eu achava que ela era quando eu cheguei, que foi antes de eu dar aula para vocês. Eu lia muito sobre essas coisas todas, eu lia Financial Times, eu lia Economist, eu li um monte de livro. Eu cheguei lá, depois de um tempo falei para minha esposa: não vai ajudar. A Rússia não é que seja errado, a Rússia é outra coisa. Eles não estão percebendo. Acho que como brasileiro eu consigo entender melhor. Olha só. Então o que aconteceu? Eu vou te dar um exemplo, Eric, antes de falar da geopolítica abstrata. Eu tive uma experiência em Moscou ano passado que foi assim. Você chega na Rússia, brasileiro é bem recebido, tá? A geopolítica conta muito isso. E você recebe um papelzinho ali no aeroporto. É um papelzinho desse tamanho, com os quadradinhos assim. E é um papel essencial, porque você tem que se registrar em qualquer cidade, depois de 72 horas. Você fica num hotel, eles registram para você. Mas eu fico na casa da minha família, então a minha esposa faz isso para mim, atualmente online, é super rápido, não tem problema nenhum. Um belo dia, pum, recusado. Vamos lá no Poupa Tempo, perto de casa, que é um lugar bonitinho, assim, super organizado. Chega lá, a senhora olha, fala: sabe o que aconteceu? Ele entrou como turista. Sim, ele sempre entrou como turista, ele não trabalha aqui, ele vê. Mas agora tem uma categoria nova que é viagem privada, ele tinha que ter falado isso. Ele não falou. Tá bom, o que faz para corrigir? Não tem o que fazer. tem que sair do país e voltar. Lembra, não, Não, assim, lembra muito burocracia brasileira nos seus piores momentos. E aí, minha esposa começou a conversar lá, né, discutindo ali. Eu falei: amor, eu já entendi. É uma coisa que o Brasil. Eu fui conversar com o rapaz, que era simpático. Eu falei: né, ela traduzindo para mim, porque meu russo é muito ruim. Mas não tem, a gente é casado e tal. Aí ele parou e falou assim: tem certidão de casamento? Eu falei, ela falou: tem em português. Então, traduz para o russo e traz. Em 2 horas a gente fez a tradução online, levamos lá, acabou o problema. Eu falei: amor, isso aqui não é Brasil. Ele só não quer que o chefe vá molá-lo amanhã porque aconteceu alguma coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho a impressão que uma grande parte do que os europeus americanos não entendem a Rússia é porque eles não entendem países que não são desenvolvidos como eles. Vou te dar outro exemplo, Eric. Há uns 10 anos atrás, o pessoal começou a falar de China. E aí, Brasil, né? Eu quero estudar um pouco China, por isso eu estou indo para a Europa. Pera, mas você vai estudar China? Você vai para a China, mas sim. ainda não era tempo. Então, para a Europa, para os Estados Unidos, tem super faculdades lá, né? E eu fiz um curso, nossa, tem uma coisa na China que a gente consegue entender, chama Guanxi, que é uma rede de apoio, de amizades, que é essencial nos negócios e tal. Aí o tempo foi passando, eu fui para a China, conversei com os chineses. Eu falei: não, peraí. Guanxi pode ser estranho para alguém que é da Escandinávia. A gente faz isso o tempo todo. Como é que a gente faz negócios no Brasil? Obviamente você vai para o pessoal. É óbvio que isso existe. Aí, conversando com os chineses, a gente estava conversando e dizendo, claro que lá talvez seja mais intenso, seja uma coisa com história, mas é muito parecido. Então a gente importa a nossa interpretação de China, de Rússia, de Indonésia, de África, de europeus americanos. Eu, por exemplo, estou super empolgado com a África, eu tenho interagido com gente de negócios da África, eu estou vendo o potencial que vem, Eric. Essa é uma possibilidade para brasileiro que é enorme. Então, quando a gente vai falar de Rússia, eu queria fazer esse adendo para dizer, se a gente olhar sobre a perspectiva europeia e americana, não tem acordo. Não é um país ocidental. Eu falava isso para vocês. A Rússia não é um país ocidental. Ela tem o que a gente chama de dependência de trajetória histórica completamente diferente do Ocidente. Ela teve tempos de alta influência ocidental. O Pedro o Grande, que construiu São Petersburgo, milhares de trabalhadores morreram nisso, e ele construiu São Petersburgo para ser mais parecida com uma cidade europeia do que qualquer cidade europeia. Então é quase um parque temático. A elite, a aristocracia russa se ocidentaliza, fala francês, só que isso não durou. O puxão do centrão da Ásia é muito grande lá.
E o que nós estamos assistindo agora, conforme o Ocidente fica relativamente menos forte, e com a China crescendo tanto, esse puxão da Ásia está funcionando sobre a Rússia. Tem uma frase que eu ponho no livro de um poeta russo do século XIX, Tyutchev, que tem esse nome porque o pai dele era um arquiteto italiano que foi contratado para construir coisas em São Petersburgo e ficou. Aliás, o Pushkin, que é o maior escritor russo, era neto de um ex-escravo, que era um rapaz da nobreza de uma tribo da região de Camarões hoje, foi capturado pelos otomanos, foi levado para o Império Otomano e foi dado de presente para o czar. Chegou lá, o czar achou ele muito inteligente, então concedeu a liberdade para ele, casou com uma nobre russa, então tem até um livro do Pushkin sobre isso, no século XVIII. Então, esse Tyutchev escreveu o seguinte, que é muito bonita essa frase: apenas por existir, a Rússia nega ao Ocidente o seu futuro. Então o Ocidente sempre olhou para a Rússia como um país que tinha que ser ocidental. Mas ela também tem uma civilização própria. Sim. Brasil, Rússia, Índia, vários países africanos. A gente é mais forte. A Rússia não é o caso, vocês não se acham fracos, né? Mas a gente é muito mais forte como, eu vou usar uma palavra forte aqui, tá? Civilização, do que a gente, talvez, nós queiramos aceitar, porque implica uma responsabilidade sobre o futuro muito grande. Mas rodando aí pelo mundo, eu percebo isso no Brasil. Nós temos, o Brasil tem uma potência interna pela nossa história, pelos nossos símbolos, que é muito grande. Então a Rússia, para o Ocidente, eu entendo para os europeus. E eu não estou dizendo aqui que, obviamente, não tenha coisas do histórico dela que sejam complicadas, tem essa invasão que é uma guerra, né, tem 1000 discussões sobre isso, mas é um horror, ninguém gosta. Mas o fato é, a capacidade do Ocidente de impor a sua visão de mundo sobre as outras partes do planeta enfraqueceu. Isso vai se impor, não é só a Rússia. É a África, é a Índia, os países do Golfo, por exemplo. Então, eu vejo, sem o pavor que a Europa tem, que eu entendo que ela é um sintoma do enfraquecimento europeu. E a própria Rússia também perdeu agora a Síria, né? Que era tinha lá uma influência enorme e A impressão que eu tenho é assim, que quando eu olho a geopolítica da Rússia, quando você olha a história geopolítica do planeta, eu sempre digo para os alunos, tem 2 países que é incrível, eles podem estar por baixo, mas eles se jogam muito bem. A Inglaterra e a Rússia, que é muito pragmática. Eles têm até a estratégia de expansão da Rússia na Sibéria é extremamente parecida com a dos ingleses na Índia. E hoje, falando da guerra, eu tenho a impressão do seguinte, que olhando como estão acontecendo as coisas lá, a Rússia é um país muito imprevisível, como qualquer país dessa margem geopolítica. Mas a impressão que eu tenho é que ela está numa guerra de atrito. E os russos, historicamente, fazem o melhor deles na guerra de atrito. Eles têm uma paciência social muito grande para isso. Não sei se vai ser dessa vez. Por quê, Eric? Isso eu lamento, porque eu vi acontecer nas minhas viagens. Eu vi isso acontecer nas minhas viagens. Eu acho que a confiança da Rússia no Ocidente, que já tinha sido erodida pela barbaridade que foram os anos 90, acabou. Então você tem hoje uma juventude que fugiu da Rússia, né, ocidentalizada, e quem ficou está se tornando mais nacionalista e se tornando menos pró-Ocidente. E muita gente fica torcendo no Ocidente pelo fim do Putin. Agora, o Putin, ele trabalhou pela KGB na Alemanha Oriental. Ele falava alemão fluente, ele não perdia muitas chances de falar alemão. Você sabia que ele falava com a Merkel em alemão, ela respondia em russo. Porque a Merkel nasceu na Alemanha Oriental, ela ganhou Olimpíadas do idioma russo, ela era do Partido Comunista da Alemanha Oriental. E era nítido que ele queria essa aproximação, aí acabou depois de 2014. Mas eu não sei se a próxima pessoa é uma pessoa que vai falar um idioma ocidental. Existe, sabe, Eric? Quando eu recebo meus muitos alunos estrangeiros aqui, eu gosto muito da aula para eles, em geral ocidentais, agora não mais, está variando mais, eu digo para eles, as pessoas com quem você está conversando aqui na GV, nós não somos uma boa amostra do que é o Brasil, não sei se você concorda comigo. total. E a mesma coisa acontece com aquele russo que fala inglês que a gente encontra por aí.
que eu convivo com muitos deles lá. O russo, lá a raiz, lá do interior, é outro. Como o brasileiro é. Nós somos grandes demais. Como o indiano é. Aquele indiano que fala inglês. Você vai para a Índia, você não é todo mundo falando inglês. Você percebe isso rapidíssimo na rua. Então, eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim se a gente aceitar um mundo em que nós não teremos o fim da história, que eu falo no livro, que aquele americano Francis Fukuyama escreveu um livro em 92, a história acabou e agora ela vai ser, é mais complicado que isso o argumento dele, mas a história acabou, agora vai ser simplesmente a crônica da expansão do liberal progressismo ocidental, ele não usa essa expressão que é minha, pelo planeta. Se a gente aceitar que não quer dizer que vai acabar o Ocidente, não quer dizer que vai acabar o sistema democrático ocidental, mas a gente vai ter partes do mundo fortes, a gente pode começar a ver até coisas boas, mesmo quem tem muito medo, tá? Então, por isso que eu não estou pessimista, Érica. Eu acho que nós vamos partir para uma grande negociação global. Os americanos são muito pragmáticos. Então, eu acho que no fundo de todas essas coisas que o Trump está fazendo, tem a ideia de negociar um novo status quo global. Que a gente não pode negar que a China é uma potência hoje. A gente não pode negar que a Índia é uma potência nuclear, é uma potência espacial, uma potência tecnológica. Não dá para negar que o Brasil é uma potência no agribusiness global. Porque ninguém consegue competir com esse agribusiness. Então, a hora que a gente deixar o modelo, olha, o mundo é controlado pelo Ocidente. E eu não estou sendo anti-ocidental aqui, eu tenho meu passaporte europeu, como muitos brasileiros têm. Mas eu vejo isso, na verdade, como um acordo que pode ser muito interessante para o planeta. Eu quero entrar no. Nossa, tem tanta coisa. Eu quero depois falar sobre essa questão de passaporte europeu, sobre essa questão de viajar para fora, que você já escreveu sobre passaporte europeu, você já escreveu também Ah, sobre, tá. o jovem que para onde ele vai fazer viagem, mas não dá para perder esse gancho do que você falou agora, que é do Trump negociar um novo status quo. A gente, nesse momento que a gente grava, a gente está, enfim, em vias de ter uma assinatura entre Estados Unidos e Irã, depois de uma, enfim, do pessoal que, antes do pessoal catastrófico levar do catastrofismo levar o cartão vermelho, né? A gente estava já vendo a Terceira Guerra Mundial aí. E aí a gente tem um Trump querendo assinar com o Irã, a gente tem uma situação de acordo de Abraão, né, com Israel, a gente tem uma Síria que mudou de mãos, enfim, é, por questões históricas, a Primavera Árabe é uma coisa recente, o Oriente Médio vai seguir sendo um barril de pólvora, que você... Enfim, tem uma Olha, Turquia falando mais alto agora, mais grosso. o Oriente Médio é uma região de conflito óbvio por conta de riqueza energética. Enquanto a gente não tiver um assentamento do novo desenho global, eu acho que vai pipocar coisa aqui e ali. O livro foi entregue em dia 30 de abril de 2025. E claro, é uma grande editora, eu gostei muito da experiência, demorou um pouco para sair normal, né? Mas eu escrevo no livro que poderia haver um ataque do Trump ao Irã e eles reagirem nos países do Golfo. A gente teve isso, o mundo não acabou. Tá? O Irã atacou Israel, mas não jogou uma bomba atômica, não teve uma invasão. A gente tem uma tragédia acontecendo em Gaza, sem dúvida, tem muito sofrimento humano lá. Então, eu não estou minimizando o sofrimento humano, mas eu não vejo essa explosão definitiva global. A guerra começou, Eric, eu estava dando aula para um grupo super legal de alunos, mais sêniores, e o pessoal estava meio em pânico. E eu escrevi na lousa, isso até que eu forcei um pouco, eu falei, olha, é uma guerra, vai ter coisa triste, como toda guerra tem, mas do ponto de vista geopolítico global, é um nothing burger. Não vai mudar muita coisa, não mudou. Por quê? Tem algumas coisas que me fazem otimista. Primeiro, hoje, Eric, veja bem, qualquer pessoa com muito dinheiro, qualquer pessoa com algum dinheiro, ou qualquer pessoa de classe média com interesse em ter investimentos pelo mundo afora, em boa parte do mundo consegue. Mas se você pega a elite, seja da China, seja da Rússia, seja da Europa, do Brasil, os investimentos estão espalhados pelo mundo.
A gente não tem mais uma coisa que a gente tinha na Segunda Guerra Mundial. Você tinha empresas alemãs e inglesas pelo planeta inteiro, mas o grande capital alemão estava baseado na Alemanha, a pessoa estava lá. Essa divisão territorial modificou muito. Esse é um fator, por incrível que pareça, de harmonização. Os governos precisam de investimento. Então, a gente tem uma guerra indo na Ucrânia, terrível, que é uma guerra em que, como eu falei para você, eu acho que a Rússia não está pensando na Ucrânia, né? É incrível como você vê pessoas lá na Rússia lendo isso como a Europa está fazendo os eslavos lutarem de novo, né? Mas é uma luta da Rússia com a Europa por meio da Ucrânia. A Europa está armando a Ucrânia. Eu acho que os russos vão levar essa guerra, se eles conseguirem, até a mudança dos governos europeus. Tá? Isso Que acho que agora acontecer. tem eleições Exato. malucas, né? É, Tem. Que eu acho que. Nossa, vai ser. Não sei. Eu não tô com catastrofismo. É isso que eu falo? catastrofismo. Não tô com catastrofismo. Mas eu acho que. É, eu acho que, sei lá, por exemplo, a França, acho que o negócio vai sair A Europa, né? esse, esse social-democracia, esse liberal progressismo. Aqui eu vou falar uma coisa forte, Eric. Eu acho que a grande perdedora do século XXI, tirando a gente falar a Ucrânia está sob ataque, a guerra lá dentro, a gente teve no Oriente Médio, mas a grande perdedora geopolítica é a Europa. Então, você olha os Concordo. números do que era a Europa. Eu peguei a euforia em 92 da transformação da Comunidade Econômica Europeia em União Europeia. Quando você olha os números, é impressionante. A Europa perdeu o século XXI. O motor elétrico, lembra quando ele seria alemão? E hoje ele é essencialmente chinês, americano. Ele não é ele existe, mas assim, ele não é um produto europeu. Então, o que acontece muito hoje é que nós temos a Europa lidando com ela ainda é muito influente, o soft power é enorme, mas ela vem perdendo capacidade de ação geopolítica direto. E ninguém pensou muito na necessidade da Europa estar presente na negociação dos Estados Unidos e Irã. Não é um negócio essencial hoje. Então, muito do que a gente vê é uma Europa. O que nós vamos fazer com essa União Europeia? A juventude quer a União Europeia. Eu estava em Atenas por coincidência, quando houve o referendo do governo do Syriza, que eles puxaram se os gregos queriam ou não resistir ao pacote fiscal do Banco Central Europeu. Eles disseram que queriam e no dia seguinte o Syriza fez o acordo com o Banco Central Europeu, porque eles não tinham força para resistir. Agora, ela não consegue produzir crescimento econômico. Ela não consegue. E com o passar do tempo, a gente começa a ver uma certa erosão. Eu acho que isso como você está colocando, a gente vai ter coisa na França, na Alemanha, mas eu não vejo uma catástrofe também. Eu vejo um realinhamento de forças. Os Estados Unidos continuam sendo um país muito importante, Eric. Ah, mas o Trump acabou com tudo. Ele não acabou com tudo, continua sendo um país muito poderoso. A gente tem a China, que é uma economia super poderosa. Não dá para negar. E uma precisa da outra. Olha, hoje 43% do urânio enriquecido dos Estados Unidos vem da Rússia. Essa ideia de que nós estamos em 1939 Não. não existe. Agora, eu não quero minimizar o sofrimento de pessoas na Ucrânia, no Oriente Médio, não é esse o meu ponto. Professor, assim, agora eu vou falar geopolítica e vida pessoal, né? Uma coisa rápida aqui. É, quando eu casei, em 2016, eu casei no 2 de julho. E o Brexit, se eu não estiver errado, foi 23 de junho. E uma semana antes, na tradição judaica, você não fala com a esposa. Só que a gente tinha uma lua de mel marcada para ir para Londres. E eu peguei meu passaporte português e a gente já tinha decidido que a gente ia morar fora. Então, né, deu o Brexit, eu não esperava, né, 23, enfim, aí logo, eu falei, e agora? É, e aí, né, nesse negócio, a gente falou, tá, vamos pensar em outro lugar da Europa, né? Aí a gente
falou, não, acabou que a gente acabou não indo, né? Resolvemos, a gente morou um ano num flat aqui em São Paulo e tal. E aí eu, assim, parei e falei assim, cara, eu não vejo a Europa crescendo mais. Eu já não vi, a gente já, assim, tem 10 anos isso. A gente já sabe que a Europa tá sofrendo. E ela tá. Você fala muito no livro da questão dessa polarização entre Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, entre esquerda e direita, enfim, né, o antissistêmico Liberal e o liberal progressista. progressista. E eu acho que isso na Europa ele ainda vai ser mais explosivo. Mas até por, não sei, eu tenho. Quem sou eu? Eu tô aqui como um. Não, entendo. Sabe aquele podcast do Achismos do Maurício Meirelles? Ele chama alguém e ele se põe na posição eu não sei nada, e o pessoa ele se põe numa posição de só, enfim, fazer as perguntas. Acho que é uma posição que eu também me coloco aqui, não pretendo, enfim, obviamente. Mas eu conto essa história porque realmente foi uma decisão ali que a gente parou e pensou, não vai ter. A Os Europa não sei se é um ingleses, né? lugar, né, para hoje pensar em ir, fazer, criar uma vida, assim, óbvio, tem alguns lugares um pouco mais bacanas, tem uma vida bacana, tem algumas vantagens, mas a gente também Entendo. tem que olhar o outro lado da moeda. Eu falo muito sobre o negócio de morar fora no país. A gente não pode jogar fora nenhuma oportunidade boa, né? Eu tenho parente jovem morando em Xangai, trabalhando como executivo lá, gostando muito. Tem gente que vai se dar bem na África, tem gente que vai se dar bem na América Latina, e ninguém vai perder uma boa chance na Europa. Mas o que eu falo no livro é essa ideia que eu vejo, ai, Brasil não dá, vou embora. Eu dou aula para estrangeiros há 20 anos. Eu vejo quantos deles gostariam de ter uma série de possibilidades que a gente tem no Brasil, Eric. Ah, é verdade. A Então, vida aqui é. claro que tem muita coisa legal na Europa. Não estou jogando o bebê fora junto com a água suja da bacia. Mas a gente olha, o crescimento econômico é algo que não está acontecendo significativamente na Europa. O problema demográfico lá é tão intenso quanto nos outros lugares do mundo, ou pior. Eles não têm mais os empregos industriais que eles tinham nos anos 60, quando os alemães absorveram os imigrantes recebiam. Então existe muito problema. Agora, qual que é o maior drama? O problema maior é ninguém quer acabar com a União Europeia, como eu vi na Grécia, porque ninguém quer começar a receber a pensão em dracma em vez de euro. O jovem, o jovem de qualquer país europeu não quer perder o programa Erasmus, viajar pelo país, pelo continente. Mas os governos não estão mais conseguindo manter uma união, que é largamente uma união monetária com o euro, mas que não é uma união de contas públicas. Então você tem esse problema básico para gerenciar lá. E além disso, um candidato de extrema da França, um pequeno, um jornalista, na última eleição, na penúltima eleição, ele deu uma entrevista que tem uma tradição na França de uma entrevista final de todos eles. Ele falava: os problemas geopolíticos da Polônia não são os problemas geopolíticos da França. O que é uma forma bem radical de colocar, etc. Mas, quando a gente olha como está acontecendo, será que realmente os países europeus todos se colocariam juntos? Eu não vejo a chance de uma guerra com a Rússia para valer, mas internamente alguma confusão, como que funcionaria isso? Agora, o que a União Europeia, como a União Europeia, vai se manter se, por exemplo, o que a gente está vendo, eu convido as pessoas a digitarem desindustrialização da Alemanha. Tem reportagens da Comissão da União Europeia sobre isso, a desindustrialização. Eu vi um documentário sobre isso da própria Deutsche Welle recente, que o custo operacional. Esqueci o nome da cidade lá da Alemanha, onde da Volkswagen. Não é Munique, não é Não. Stuttgart. É um Stuttgart da Porsche. Enfim, tinha uma. Tem o nome do time lá que o. Lembro do time onde o Grafite jogou, o Diego Riba jogou, enfim. Não é o Wolf. Enfim, uma fábrica da Volkswagen ali totalmente sucateada, incapaz Sim. de voltar a produzir. E assim, cara,
não tem decisão lógica que faça você botar uma fábrica para produzir com o custo de mão de obra da Europa. Enfim, não dá, né? Não fecha a conta. E aí você vê hoje a indústria automotiva, onde você for no mundo, eles estão em retração, né? Tem uma coisa que vocês não gostam muito de dizer, mas quando houve a crise de 2014 da Crimeia e a Europa começou a sancionar a Rússia, me escapou agora o nome do jornal de comércio, da revista de comércio da Alemanha, de business, me escapou agora o nome. O empresariado industrial alemão publicou um texto ali, a Alemanha está na direção errada. Por quê? A Alemanha tinha um gás russo baratíssimo, para eles, baratíssimo, barato, e com a guerra eles perdem uma fonte de energia barata nesse momento. Eu entendo, mas aí eu falo para os meus alunos, geopolítica não necessariamente terá um final feliz para o lado que você gosta. Tem que ter estômago. Então a Alemanha não tem mais essa fonte de energia barata. Ela não acabou. Não é só isso que está envolvido a desindustrialização, ela não está mais conseguindo competir com a China. E a pergunta é, a partir do momento que a Alemanha não conseguir mais bancar, sendo que o Reino Unido já saiu, né? Eles demoraram para entrar, recusaram várias vezes o convite, entraram em 73 e caíram fora agora. Entraram sem a moeda também, né? Nunca A adotaram. Libra eles Nunca. conseguiram, nunca vai acabar a Libra. Então quem que vai pagar a conta da União Europeia? Nós temos uma situação fiscal na Itália, que todo mundo sabe que é complicada, melhorou na Espanha, mas também tem complicações. Mas assim, eu não necessariamente vá para uma nova catástrofe, né? Não é esse, talvez não é isso a maior hipótese, mas nós assistiremos uma redefinição da Europa. Ou ela acerta muita coisa internamente. Honestamente, Érica, eu fui bastante para a Europa na minha vida, inclusive algumas coisas em virtude da minha outra nacionalidade, e eu não consigo ver as pessoas dos países mais ricos pagando a conta dos países não tão ricos. Eu não consigo ver isso acontecendo. Ali é um. Então, eu acho, professor, eu como, enfim, um entusiasta, ultimamente eu não tenho lido tanto quanto eu gostaria, mas há um bom tempo atrás, eu peguei a Foreign Affairs, aquela revista Uhum. maravilhosa, né? E nele ele contava, né? Não vou dizer que eram os termos que você cunhou de o antissistêmico e o liberal progressismo, mas ele conta um pouco da história dessa direita esquerda, né, que foi se formando, e aí ele conta um pouco de como é que a esquerda abraçou a causa identitária, Tá. né? E aí como que isso acabou, porque chegou um momento que assim, beleza, a gente não tem mais União Soviética, né, não existe mais o medo, esse fantasma do comunismo, então a esquerda precisa de uma enfim, todo mundo precisa se atualizar. A própria direita também entendeu que, né, tem os benefícios sociais, enfim, que teoricamente era uma pauta da direita, mas enfim, a direita ainda, alguns assumem isso, né? E no fim das contas, a esquerda abraça algumas pautas, né? A pautas identitárias e, em especial, na Europa, nesse buffer que você comentou que a gente fica atrás, lá na a Europa, né, os partidos da social-democracia para a esquerda, né, do centro-esquerda, absorveu todo esse tipo de identidade, essa de pauta identitária. E aí, eu acho que vira uma questão, uma sinuca de bico, para eles agora terem que lidar com isso. Uhum. Porque tem uma questão de como que você vai fazer pagar a conta, tem uma questão fiscal problemática, tem uma questão enfim, de benefícios trabalhistas, uma população envelhecendo, e aí você começa a surgir uma direita, sei lá, perigosa, né? Uma direita também que do outro lado começa. E aí enfim, eu vejo a Europa como um tremendo barril de pólvora. Olha, eu estava conversando com alunos europeus recentemente, franceses estão
bastante preocupados com a eleição que vem aí, né? A França está tendo dificuldade de segurar o Bardella, que é um jovem que entrou no lugar da Le Pen, ela está impedida de concorrer, e esse jovem está se mostrando muito mais forte do que elas, Que é Le Pen. que a Le Pen. Bom, eu tenho a impressão de que nós assistiremos na próxima década uma redefinição da União Europeia. Eu vejo algumas possibilidades. Por exemplo, a Ucrânia está numa situação trágica, né? Daqui eu vou comentar uma coisa que eu vivenciei uns 2011, talvez. Eu fui num evento grande na Europa, diplomático, e lá eu conversei com um casal ucraniano. Um evento acadêmico e político também. Um pessoal muito bacana. Meu outro passaporte é da Eslovênia, que é um país eslavo. Meu pai era esloveno. E nascido no Brasil, mas de origem eslovena. E a gente estava conversando, e já naquele tempo tinha a história da tensão com a Rússia, claro. E a gente estava conversando, e eles eram daquela porção mais ocidental da Ucrânia, que ficou 600 anos sob domínio católico, da Polônia e menos tempo da Áustria. Tanto que a Igreja Ortodoxa lá acabou assinando uma concordata com o Vaticano e virou uma das, se não me engano, 26 igrejas da Igreja Católica. A Igreja Católica, na verdade, não é só a Igreja Latina. Sim. Ela tem outras tantas. Então, acho que tem deve ter 500 anos, talvez, que eles assinaram essa concordata. Só uma curiosidade aqui, então, a Igreja Greco-Ucraniana, ela tem o rito ortodoxo, muito bonito, e aí quando o pessoal fala padre católico não casa, mas se eu não estou errado na minha informação, eles seguem o padrão ortodoxo. O bispo não casa, mas o padre pode casar, mas eu posso estar enganado nisso. Mas enfim, e eles tinham um impulso de quererem ser ocidentais. A história daquela parte da Ucrânia é conectada à Polônia, à Áustria. A Polônia, por sua vez, sempre teve o impulso de ser, como católica, principalmente, um país ocidental. Estava conversando sobre a Rússia e lá pelas tantas eles comentaram, olha, a Rússia nunca vai ter coragem de invadir a Ucrânia, porque ela está acabada, etc. Mas se ela fizer isso, imediatamente a Europa entra do lado. E eu comentei para eles, olha, como latino-americano, que gosto muito da Europa, que tenho ascendentes europeus, tem da Eslovênia, tem de Portugal, tem da Itália, eu vou dizer para você, eu não consigo ver os europeus enviando soldado para morrer numa guerra com a Rússia pela Ucrânia. Posso estar errado, mas eu não vejo isso acontecer. Continuo não vendo, Eric. Hoje Tá? assim, hoje a Europa deixou de ser uma protagonista. Hoje a É. Europa é uma coadjuvante no mundo. Então, esse é um ponto que nós vamos assistir, essa redefinição lá. Pode ser para melhor. A Europa tem muita riqueza em muito sentido, Total. obviamente. Mas ela tem um sonho de unificação que é muito bonito mesmo, né? Eu sou de uma geração que acompanhou isso empolgadamente. Mas o fato é que hoje parece haver, ela se mantém a União Europeia pela mesma razão que o Sacro Império Romano Germânico, que na verdade não era nem Sacro, nem Império nem Romano, mas enfim, porque não tem alternativa. Mas não está funcionando tão bem. Por isso que você conversa com os europeus no dia a dia, a quantidade de burocracia, a falta de trabalho para jovem é impressionante também. Então, isso vai ter que ser resolvido. É, fica nítido, né? Uma necessidade de um chacoalhão e, enfim, o chacoalhão enfim. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. Megamidia.com.br. Senhor, falando de crescimento, tecnologia, a gente vê hoje, né, uma disputa muito grande, né, das empresas importantes. Infelizmente não temos nenhuma representante da Europa nessa pauta, muito ligado à inteligência artificial, e a gente está vivendo com uma situação inusitada, que é você entrar no Claude, que é no Cloud, lá no Claudinho, na Anthropic, e tá lá um aviso, amigão, você quer usar um mais novo, só cidadãos americanos. Então,
como é que você vê isso, assim, do ponto... Olha, todas as decisões do governo Trump, todas, de política externa, são tomadas para o público interno. A única forma de dar lógica ao que o Trump faz é que, para ele, a política externa serve aos interesses de manutenção do poder dele. Isso existe em qualquer país. As falas de política externa têm um componente sempre voltado para a sua própria população. Eu acho que tem um joguinho de cena, porque, obviamente, qualquer governo, não precisa nem ser um governo com um serviço de inteligência super estruturado, consegue acessar isso lá dentro, tá? Eu tenho a impressão que tem um lado um pouco midiático e tem um lado também, Eric, de contenção de um certo pânico que existe pelo planeta em relação à inteligência artificial. Tá? Se fosse uma questão de segurança nacional mesmo, eu duvido que teria chegado a esse ponto de publicidade. Tá? É o tipo da área que qualquer país que tem serviço de inteligência muito desenvolvido, forças armadas muito desenvolvidas, vai controlar a evolução disso, é certeza. Isso não é nada paranoico, nada conspiratório, é parte. Então me parece que é um... E tem um lado até de marketing, né? Tem um lado aqui até de marketing. Então, eu não acredito nesses discursos 2027, a inteligência artificial vai tomar o mundo, etc. Agora, ela está assustando muito, porque é impressionante. Então, ela vai transformar muita coisa. Mas ela, de novo, não vai acabar com o emprego, não vai destruir tudo. Ela vai criar novas. Voltamos para aquilo. O que acontece? Mudou, criam-se novas relações humanas. Criamos novas relações humanas, criam-se novas oportunidades. É sempre assim. Então já tem gente por aí, tem um aluno que tem já startup de instalação de sistemas de inteligência artificial nas empresas, de adaptação dos recursos. As oportunidades surgem. Agora, todo mundo vai sair da zona de conforto. Eu não vejo isso como algo negativo, acho que, pelo contrário, eu acho super bacana, super excitante. E, como professor, né, eu já há um bom tempo, embora seja recente, é uma briga perdida você querer que os alunos não usem inteligência artificial. É uma briga perdida. A estratégia que eu usei no curso de geopolítica foi: vocês vão fazer o trabalho com inteligência artificial, eu vou abrir aqui. Vou avisar, eu vou abrir o trabalho de vocês. Porque tem sempre aquela competiçãozinha. E aí o que você percebe? Tem o sujeito que vai lá, entra no chat, dá o que O você prompt, pediu e acabou. E tem gente que faz um coding de 600 linhas para calcular quanto vai estar a prata no fim do ano. E aí joga uma pressão, todo mundo começa, aí vem vibe coding durante a aula. Eu acho que isso daí vai realmente mudar muita coisa, é impressionante. Mas nós vamos nos adaptar e vai criar também muita coisa legal. vamos juntar essas duas coisas que a gente está falando agora de inteligência artificial, questões energéticas, que é uma questão muito geopolítica, que a gente também já falou aqui. Vamos falar sobre essa questão da Europa, uma questão fiscal, financeira e tudo mais. E que eu acho que junta tudo num tema que é o Bitcoin. Que ele tem uma questão ali. Eu lembro quando eu tinha te mandado uma primeira vez uma mensagem, É, ainda não olhei o tema, vou olhar, e aí depois você contou que deu uma olhada. Esse é o tema, né? De o Bitcoin ser a maneira de guardar energia, enfim, um grande consumidor de energia. Hoje as mineradoras disputando com as empresas de chip que consomem essa energia, então a energia. E aí, enfim, surgiu esse tema, tá, né? E aí eu queria que você falasse desse tema. tá. Com a ressalva que eu não sou especialista, mas eu mergulhei um pouco nisso para fazer meu diagnóstico pessoal. Léo, eu comentei para você que quando houve o evento da Libra, da Memecoin, que associaram ao Milei e tal, eu fiquei super curioso com aquilo geopoliticamente e fui fuçar um pouquinho. Eu mergulhei uns 2 meses ali e eu estava comentando para você que eu fiz uma experiência. Deixa eu ver, se eu fosse lançar uma Memecoin, deixa eu tentar aprender isso, deixa eu ver onde que eu ia parar. E eu falei para você que a hora que eu vi a necessidade da auditoria, o quanto ela custaria, eu falei, opa, entendi. Isso aqui não é para amadores. E quando eu vi eles chamam de rug pull, se não me engano, né? Que é uma jogada que você faz com meme coins, e aquilo estava desenhado meio na Libra. Tem um site que você vê os gráficos. Que é puxar o tapete, né? Que eu percebi o seguinte:
É, obviamente, criptomoedas, isso é um fato hoje, está constatado, né? Você tem acho que 68 mil bitcoins na mão de ETFs nos Estados Unidos ou mais, é uma coisa bem, bem grande. Mas o problema é, Eric, ela não é um segredo de enriquecimento rápido para todo mundo. Aí, quem teve ali no comecinho, teve. E se conseguiu, vamos lá, também se essa pessoa teve sabedoria para transformar aquilo em liquidez, mas perceba, ela deveria em algum momento ter transformado em liquidez fora. Eu acho três coisas. A primeira é que não vai ter energia para Bitcoin. Pode ser, mas aí não vai ter energia também para um monte de coisa. Eu entendo esse risco, mas eu acho que não é específico. A segunda é a ideia de que é isso que eu falei para vocês, a gente é uma corrida do ouro, eu vou pegar minha pepita. Essa fase existiu. Agora a gente está vendo que entraram, para fazer a metáfora da corrida do ouro, entraram as grandes mineradoras. A infraestrutura hoje que tem por trás disso, o dinheiro que você paga por um auditing para lançar algum produto, é muito dinheiro e um dinheiro já institucionalizado. Você tem ETFs, etc. E a terceira ilusão é a ilusão do anonimato. Né? Esse anonimato completo, hoje, ele não é anonimato. É desinteresse de quem tem poder para ir atrás de você, porque se quiserem, vão achar. Isso a gente já percebeu também. Agora, quando você começa a perceber que a ação das baleias, os grandes e misteriosos players, eu percebo o seguinte: tem gente que sabe muito. Tem gente que sabe muito. Essas pessoas talvez se sintam mais à vontade para entrar para especular. Tá? Mas é como especular na bolsa. Você pode dizer, sou day trader, vou especular. 99% termina triste. Sim. Então, alguns poucos podem. Para o investidor normal, eu tenho a impressão que hoje as criptomoedas são ativos com fundamentos, com altíssima volatilidade. Estava assinando 127 mil em janeiro e está, não sei se quanto está hoje, mas estava 62, a última vez que eu vi. Então, a partir disso, é o apetite de cada um. Mas ela não é uma coisa miraculosa, na minha opinião. Assim, a minha visão sobre o tema, né? Primeiro, o Michael Saylor já esteve nesse estúdio, que é Uau. o da MicroStrategy, né? Que é o CEO, talvez um dos maiores maximalistas aí que tem. Ele já esteve aqui no estúdio. Tem umas curiosidades como ele chegou aqui, o esquema de segurança e tal. O cara absolutamente Imagino. mega avisado, né? O que eu vejo, assim, eu tenho uma. Eu diria que eu tenho uma visão mais Bitcoin maximalista, não vejo as outras coisas, outros usos de blockchain ou usos em outras moedas, eu não vejo com tanta, sei lá, euforia ou empolgação como eu vejo o Bitcoin. Olhando essa situação geopolítica do mundo, né, financeira, poxa, você tem uma guerra, assim, um dólar sob pressão, você tem títulos americanos no poder da China, e, enfim, uma pressão, enfim, uma inflação, né, que o Bitcoin é deflacionário, as outras moedas fiat são inflacionárias. Essa questão de conseguir guardar energia, enfim, fundamentos interessantes, eu vejo, assim, com muito empolgação. E vejo com muita dor, porque, tipo, gostaria de ter visto isso lá atrás com né, mas, enfim, mas eu acho que enfim, faz parte, né, muita gente, assim como muita gente, pô, eu não comprei Nvidia ou muitas coisas do gênero. Posso falar uma coisa aqui, Eric? Tem uma série de livros da Wiley que eu li quando eu estava ainda na São Francisco no 5º ano que eu fiz empresarial. Where are the customers yet? Né? Reminiscência de operador de mercado, que é filosofia de operação. Eu não sou um grande investidor, mas obviamente trabalhando na GV, estou sempre por aqui fazendo coisas com o pessoal do mercado. Eu vou dar minha opinião para você de redes sociais, de cripto, blockchain. Tem um negócio que é a psicologia da corrida do ouro. Eu estava lendo, e foi, eu não sei se foi no Washington Post, o avô do Trump ganhou dinheiro na corrida do ouro do Klondike. E da maneira que você ganha dinheiro em corrida do ouro, que não é procurando pepita, É vendendo pá. é vendendo pá, vendendo comida, etc. Então toda vez que tem uma corrida do ouro, é empolgante a ideia, eu posso achar uma pepita.
é sedutora. E um ou outro vai achar. Mas quem fornece os insumos para quem quer viver o sonho tende a conseguir resultados na média melhores. Então, qualquer que seja a empolgação com Bitcoin, com redes sociais, que eu estava conversando com você, a gente estava falando assim, né, existe uma série de coisas interessantes acontecendo. Se você vende o curso Como Vender Coisas nas redes sociais, e é um curso honesto, e tem muito curso honesto por aí, você provavelmente vai ter um fluxo de caixa menos empolgante, mas mais constante. E a impressão que eu tenho é que o mundo cripto, quando você começa a entrar em DeFi, tokenização, ele é empolgante. E como ele é um rabbit hole, né? Ele não termina. Você começa a ver camadas que você não sabia que existiam. É fácil a gente entrar na empolgação de corrida do ouro. A única coisa que eu digo é a psicologia da corrida do ouro é uma psicologia de cassino. E no cassino você sabe quem ganha. É a banca. Então, eu acho que tem gente ganhando dinheiro, tem gente operando, mas a principal diagnóstico que eu vejo em qualquer investimento, não é só lá. Isso é uma corrida do ouro? Eu estou entrando numa corrida do ouro? É gostoso entrar na corrida do ouro. Captura, gente. Mas meu conselho é, pensa bem se você quer correr atrás da pepita ou se você quer vender pá. Aí eu acho que eu vejo muita gente muito inteligente percebendo isso, e não é dando golpe, é vendendo coisa boa. Sim. Né? Inclusive vendendo curso, olha, por que que você não deve entrar em tal mercado ou aquele? Se você passar desses obstáculos, beleza, vai, mas agora não. Isso eu presto muita atenção. É muito sedutor, né, Eric? É a É, ideia de que. eu vi um pouco disso, assim, né? Enfim, ao redor, tava te contando de algumas pessoas que eu conhecia ao redor cara, hoje é muito fácil, né? Quando você fala, pô, 60 mil dólares, né? É, eu lembro quando eu tava no começo, enfim, e eu acho que existe uma questão aí que é o seguinte, pelo menos no meu caso, eu eu tenho essa eu vivo uma sessão terapia, né? Mas eu vivi uma frustração muito grande porque eu tive um pouco de educação assim sobre Bitcoin maximalismo, né? Enfim, Bitcoin maximalismo com Bitcoiners, né? Enfim, não, eu acho que eu acho que é uma saída, assim, uma das saídas. Eu vejo tem uma empolgação com o tema, eu acredito, mas enfim, acho que é, é um pouco de catastrofismo também. É um sentido assim, cara, o mundo Fiat vai Isso, colapsar, exato. o mercado vai colapsar. É, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para alguns cenários, a gente fala, porra, mas peraí, não sei se vai dar. Se vai dar para se vai dar para deixar isso meio que livre, não livre mercado, mas isso aberto. Em algum momento tem uma canetada. E a gente viveu um Brasil Sim. que era um mundo inflacionário que ele colapsava, sei lá, a cada tempo e, não, agora não é mais cruzada, cruzeiro, é cruzado novo, corta 3 zeros. Não estou dizendo que isso vai acontecer exatamente isso com o Eu mundo, entendo. mas é um ciclo de várias crises, uma seguida da outra. E quando a gente olha para um caso da Europa, a gente vê isso com mais clareza. Quando a gente olha para os Estados Unidos, é, de 2011 para cá, eu fui para os Estados Unidos algumas vezes por ano e eu vi o preço das coisas subirem Não existe. demasiadamente. Existe. Né, assim, aquelas lojas de $1 já não faz sentido. Dollar General, o que você vai comprar por $1 hoje em dia, né? E inflação global. Agora, o fato, Eric, é que dependendo do momento que você compra, se você comprar mal, tem uma frase da medicina maravilhosa que é assim. Então você estava lá no Hospital das Clínicas, década de 80, super curso. Aí vem um paciente, junta o interno, que é o aluno do quinto ano, o residente, que é uma pessoa de 20 e poucos anos, super inteligente. Ah, tal, acho que essa doença, olha, tá aqui, é uma doença incomum, super diagnóstico, tá comprovado, tá tudo aqui, etc. Faz a biópsia, não é aquilo. E aí vem um professor velhão e fala assim: sabe o que que é? As doenças não leem os livros.
Ela não sabe, a realidade não sabe como tem que se comportar. O que que acontece? Eu vejo aquela velha história do investimento que depende de uma condição incontrolável, tá? Eu acho que a gente, claro, eu não sou investidor, mas Sim. assim, como professor de escola de negócio, é óbvio que você tem que se precaver dos acidentes possíveis da existência. Mas raramente é só isso que tem na movimentação. Tem uma empolgação em conseguir muito com Sim, isso. sim. É aí que eu vejo o problema. Se fosse, olha, eu estou preocupado com o colapso do mundo Fiat, que eu acho uma preocupação. Se o mundo Fiat colapsar tanto assim, vai tudo. E eu não acho que vá. Mas enfim, mas não para em manter o valor. Né? A pessoa poderia falar, olha, eu acho que vai ter muito colapso, então eu vou comprar ações de empresas que têm ativos reais. Está cheio por aí. É que a ideia é, o mundo Fiat vai colapsar e eu vou ganhar um mundo de dinheiro. É aí que eu vejo a psicologia da corrida do ouro. Sim. Que eu não estou dizendo que não tenha gente que consiga resultado, mas é aí que eu não me empolgo. Eu gosto mais da lojinha que vende pá. Sim. Quando eu comecei a entender quem está vendendo serviço no mundo cripto, e eu gastei só 2 meses nisso, eu vou voltar no futuro, mas enfim, eu queria entender a história do Milei com a Libra. E eu fiquei impressionado, Eric. O preço que é cobrado por uma boa auditoria de smart contract são valores realmente elevados. E eu sei, pelo que a gente consegui ver ali, acho que no Hugging Face, né, que tem aquelas bate-papos, né, assim, tem coisa ali de garotada, fazendo um serviço de primeiríssima, etc. Então, não sei, o convite que eu faria seria para a pessoa, tudo bem, eu não vou tomar decisão por você de corrida do ouro ou não, mas olha também para a lojinha de pá. Sim. Entende essa metáfora? Rede social, se você me permite trazer para cá. Claro. Eu não sou nenhum influencer e tal, mas o que acontece hoje? As redes sociais, Calma aí, eu elas. discordo. Tá, Claro que isso é influência. Como eu vejo lá todo mundo que, obrigado. engaja nos seus posts, né? Eu vejo que tem uma Não, turma. eu adoro a minha rede, é uma rede É, que eu sou privilegiado, tá? Mas o que acontece? Pô, o LinkedIn mesmo. Eu não consigo mais andar no LinkedIn. Eu fiz uma série de posts, os meus livros nasceram, tem um que eu estou terminando, que eu vou entregar daqui uns meses, um contrato com uma super editora que é alta, por conta de posts que viralizaram. O que aconteceu logo depois? O LinkedIn, por conta das eleições de 24 Estados Unidos, avisou, nós não queremos mais política e geopolítica. E aconteceram coisas fabulosas, Eric. Eu pus aí foi teste, eu pus um post sobre desafios geopolíticos da Índia e eu acompanhei. Sabe quantos views ele teve em 30 minutos? Zero. A Índia é um grande mercado LinkedIn, é muito polêmico política. Ele não viu no LinkedIn, não é que alguém abriu, é só que colocaram a timeline, não andou. O que está acontecendo? As redes sociais estão lidando com dois problemas. O primeiro problema que elas têm é o teto do eyeball. Esse recurso nós achávamos que era infinito. O eyeball, né, a pessoa gastando atenção na tela, mas não era infinito. A gente tem eu estava lendo um número que estabilizou o número de minutos que o americano médio gasta com rede social. Esse eyeball agora está pulando para o LLM para não só resolver problemas, mas para conversar com o LLM. Então, isso está sendo um grande drama para eles. O outro, os custos começaram a pegar. Nunca foi de graça a rede social. Ela era subsidiada pelas empresas e pelo venture capital que entrava e acreditava que aquilo nunca deu lucro, mas vai dar um dia. Então você imagina o YouTube que deve ter vídeo ali de 2009 com 40 pessoas que viram e que está lá, né, guardado em algum lugar. Isso custa energia que ela está disputando com a inteligência artificial. Então a impressão que eu tenho é que nós estamos num momento de desafios e oportunidades na rede social. Não tem mais tração orgânica. Você jogou um post numa rede social, a ideia é que você, vou pôr um post aqui e a minha rede vai ver. Não vai. Eu fiz um texto no Substack sobre isso. Tem rede social que você vai ter 3, 4% da sua rede recebendo post. Então o que que acontece? Tem uma mudança de padrão. Você começa a sair desse lit social, super aberto, todo mundo pode, com a mesma chance, viralizar. Você passa a ter as empresas querendo ganhar dinheiro com freemium, com impulsionamento, com tudo isso. É uma mudança. Vai criar novas oportunidades. Mas Mas aquela corrida do ouro foi. você sabe onde o retail media entra nisso? Ah. Vou te contar. Então, o retail media
quando você fala, poxa, mas como o Retail Media ele vai estar numa rede social? Existe o Retail Media on-site, no site in-store, dentro da Aham. loja física, e o off-site. Então, basicamente, vamos lá, o Antônio Geles Filho faz compras no, sei lá, vou tentar aqui, no Pão de Açúcar, e ele tem lá os seus hábitos de, sei lá, de sobremesas que você compra, produtos de limpeza, se você comprar alguma coisa para cachorro, gato, enfim, alguma coisa desse tipo, que algum tipo de, sei lá, um vinho, bebida alcoólica, se é whisky, se é, enfim, gin, o que que é, enfim. E aí, baseado nesses dados, uma indústria, junto com, sei lá, o GPA, ou o varejista que você for, se for Uhum. o, enfim, e vai lá e vai falar, peraí, ele tá comprando Jim Beam, mas vamos fazer a campanha do Jack Daniels para ele. E aí, com esse dado, a Jack Daniels consegue fazer uma compra de mídia na rede social para o, não, obviamente, só uma pessoa, Claro. né, anonimizado, precisa ter um grupo, tá? Consegue fazer isso. Então, o Retail Media entra também nesse universo. E as redes sociais hoje, elas olham para isso com um olhar com dois lados da moeda. Por um lado, eles gostam, porque tem uma receita nova vindo, mas por outro lado, eles não gostam, porque eles começam a ver que algumas campanhas que eles já fechavam direto, pô, eu tenho aqui um perfil provavelmente de, sei lá, homens, de tipo região tal, alguma coisa que pode ter alguma propensão a comprar, sei lá, o whisky da marca que seria, ao invés dele vender isso direto, tá vindo via o outro. Então ele perde essa Aham. relação direta com o anunciante. Então ele segue ganhando no curto prazo, mas a médio e longo prazo, pô, sei lá, se amanhã, vamos falar, sei lá, do Meta, ele resolver fazer essa campanha, né, pegar esse dado do GPA e fazer no TikTok, e não fazer mais aqui, então ele começa a ter problemas. Então eles vêm com esses dois lados da moeda. E o retail media, ele tá ligado, né, enfim, com esse universo de redes sociais que segue monetizando. E eles seguem monetizando e buscando cada vez mais custos altíssimos. E cada vez mais eles conseguem aumentar, enfim, a receita deles, enfim. Então, isso é o caminho que eu vejo hoje. Rede social também é para o vendedor de pá, nesse sentido. Sim, Você tem as pessoas vão continuar acessando. Eu estava falando para você que eu vejo o X como uma rede social que está com problema de número nos Estados Unidos, aumentou um pouco no Brasil, mas sofreu, e que ela poderia ser a grande fonte de informação em tempo real. Eu monto minha lista ali, eu entro lá direto porque tem as fontes de informação. É muito atrapalhada pelo Elon Musk, que é transformar aquilo no clubinho de amigos. Mas quem está vendendo pá, quem tem essa estrutura de retail media, que vai conseguir analisar qual que é a necessidade que vai comprar, vai continuar tendo acesso. Agora, o produtor de conteúdo, de pessoas física, que vai tentar arriscar isso por conta própria, vai ter problema. Não fazer retail media, mas vender alguma coisa por conta própria. sim. Então a gente sai da era das corridas do ouro, entra para a era dos profissionais. Vai ter espaço para a pessoa construir uma coisa bacana. Eu tenho a impressão, Eric, rede social hoje, a gente tem aquela expressão lit social, que é aquilo totalmente aberto, tem o dark social, que é o WhatsApp, que é aquilo no grupo fechado, mas acho que está surgindo um grey social, que você tem uma rede aberta, essa rede aberta não tem a intenção de passar a ter 1 milhão de seguidores, mas ela tem a intenção de consolidar a rede que você tem. Por exemplo, eu tenho muito ex-aluno, ex-aluna, eu adoro interagir com ex-aluno, ex-aluna. Então a rede social para mim é para isso, acima de tudo. Eu não tenho nenhuma intenção de vir a ter dezenas de milhares de seguidores, não acharia ruim, mas não estou caçando. Mas é um grupo altamente selecionado. Esses pequenos mundos estão se formando em todos os níveis na sociedade. É o que acontece com o Retail Media FC. Exatamente. Assim, no caso hoje, a gente está falando, né, de um tema mais amplo, é uma coisa enfim, mas, poxa, quando você pegar um episódio do Retail Media FC, cara, ninguém entende, né, se não é da área. Eu falo, pô, on-site, off-site, não sei o que lá, pô, falar sobre os budgets, crescimento de budget entre trade marketing. Cara, nem minha mãe, meu pai
Eu sou filho único, tem saco pra ver, tipo, é pro nicho. Eu, em nenhum momento eu espero, Agora, talvez você é do possa nicho. converter de uma maneira fabulosa nos pequenos mundos, né? Porque as pessoas continuam querendo comprar, têm necessidades, cada vez mais online. Então, eu às vezes entro no YouTube e eu recebo propagandas, eu falo, nossa, quanto dinheiro jogado fora para propaganda chegando aqui para mim, essa é a propaganda, né? E isso sempre existiu, mas eu acho que agora, como você tem esses pequenos mundos se delimitando, que ainda não acho que estejam completamente, as pessoas ainda não perceberam como isso pode ser, virar talvez até um ticket médio mais elevado, uma série de possibilidades. Eu acho que isso abre toda uma nova frente. Então acabou a corrida do ouro de a rede social é tudo igual para todo mundo, tudo roda, todo mundo vai ver. Nunca foi bem assim, mas mais ou menos. Para essa rede social que você vai encontrar locais interessantes. Você vai estudar onde estão os grupos e aí atuar sobre eles. Não só o comportamento daquela pessoa, o histórico de compras e venda, mas antecipando, por exemplo, dentro daquele grupo, o que pode ser o interesse comum aqui. Mas é Isso daí, total. tem mil formas que podem vir a surgir, né? Hoje o mercado de creators, né, ou influencers, o que se fala? Você cria a sua audiência. Primeiro você cria a sua audiência. O Rony Meisler, o que fundou a Reserva, tava falando isso num dos. Primeiro você cria a sua audiência, depois a audiência vai criar o produto. Se você não É, cria o produto, tipo, essa é a ordem. Enfim, sistematizando na ideia dele, é por aí. Acho que até faz um sentido. Aliás, ele é uma pessoa legal. bem fora da curva. E contando uma coisa sobre retail media, existe uma tecnologia que chama Data Clean Room. Basicamente, ela é uma maneira que você pode compartilhar dados. Então, o que acontece? Num exemplo aqui, você tem a L'Oréal, que tem alguns dados de alguns clientes, por, seja promoções, seja alguns dados que ela, enfim, que ela adquiriu no tempo dela, ou dela ter vendido direto, ou alguma promoção, ou ela, enfim, tem alguns dados dos clientes lá dela. E aí ela quer saber se a farmácia X tem mais dados dessas pessoas. Então, tipo, ele vai lá pegar uma lista de CPFs ou e-mails ou telefones, ou, Personal Identification, PII, Personal Identification, enfim. Aí ele vai lá, pega, vai no varejista 1, vai no varejista 2, ele pode até ir num banco, vai lá no banco e ele eh, cria, né, ele junta essas informações, ele vai ter um painel sobre essas pessoas, e depois ele pode também criar informações segmentadas e também passar essas informações para as redes sociais. Uhum. Então, ele, beleza, juntei aqui o painel, tá, então peraí, quem tem cabelo, sei lá, liso, quem tem problema de pele acneica, quem tem todo esse universo, ela vai lá, rede social, cria meia dúzia de campanhas para cada um daqueles clusters, com uma mensagem específica para cada um, faz, vê o que respondeu, depois ele pode ir desdobrando, é sempre, enfim, comprou, não comprou, deixa eu ver se isso aqui comprou, colabora dados com um outro varejista para ver se Entendi. colabora, e isso é o Data Clean Room, que é uma tecnologia. E há 2, 3 semanas atrás, o grupo Publicis comprou uma das empresas mais proeminentes desse caso, que é a LiveRamp. A LiveRamp já vinha crescendo, já tinha contratos com grandes contratos e tudo mais, mas a LiveRamp comprou por 2,2 bilhões. Quer dizer, não é dinheiro, é um M&A que chama atenção. E por que chama a atenção disso? Porque a análise do mercado é assim, pô, você está comprando a infraestrutura, os dados. Só que agora vira um problema, porque está num grande grupo de publicidade, que é o Sim. grupo Publicis. Então os outros grupos, seja a WPP, enfim, o Omnicom, já olham e falam, peraí, será que eu vou... como é que eu vou fazer, né, para lidar? Porque eu vou acabar usando, meio que eu vou usar a infraestrutura do grupo concorrente. Né? E enfim, foi uma decisão, enfim, estratégica ali deles de comprar essa infraestrutura. E, enfim, acho que Sabe, Eric, você estava falando, estava aqui pensando. Então, quando essa minha orientanda fez esse eleitorado sintético, que ela também tem interesse, como eu falei, ela é influência, e aí você estava discutindo, mas isso aqui também é um focus group sintético.
é o começo do começo. Então, vocês em retail media, qualquer pessoa trabalhando, na verdade, em qualquer serviço, tá? As possibilidades de você criar simulação do mercado, elas são imensas. Então, como você vai criar essas pessoas sintéticas para estudar esse mercado de uma forma muito mais ética, até muito menos invasiva, talvez nem precisando do dado direto, com dados que a gente tem agregados e encontrar necessidades que hoje a gente mal pode imaginar. Então, a inteligência artificial vai chegar e vai chegar com tudo. Acho que a ideia é, num mundo que a gente está cada vez mais ligado a alguma telinha, você tem necessidades, as opções são muitas, você não sabe exatamente como resolver isso. Está muito difícil. Você quer que essa informação chegue. Existe essa necessidade. E agora a gente tem com inteligência artificial uma maneira, ainda não tem, mas a gente tem uma possibilidade que esse é um novo horizonte, de trabalhar essas informações de uma forma que eu acho que vai revolucionar qualquer mercado de serviço. O que vai para cada pessoa quer, coisas que simplesmente no contato humano, que é essencial e nunca vai desaparecer, você não vai conseguir intuir e identificar padrões de comportamento e que a pessoa em si não te deu dado, mas o agregado das informações que você tem, você consegue construir essas simulações. Isso ainda não existe, a gente está começando, mas eu vejo um futuro imenso para isso. O fato é, aquele spray and pray, né, isso daí, claro que É, ainda, dependendo do capital, do dinheiro que você tem para investir, o quanto você pode esperar, pode funcionar, mas obviamente vai ter que quebrar mais. Então, isso eu acho que é uma nova fronteira de possibilidades surgindo. professor, estamos chegando no final. Olha, professor, eu acho que eu poderia ficar horas aqui. Eu, assim, é, tremendo prazer ficar Muito conversando bem. sobre, sempre ouvindo, aprendendo. eh, enfim, não tenho nem como, assim, descrever a satisfação que é poder, né, em algum momento trazer aquele professor que, enfim, há, sei lá, não sei quantos anos, preciso fazer as contas aqui, mas acho que faz uns, sei lá, uns 15 Por anos, né, aí. que quando eu fiz SEAG, e ter você aqui para a gente poder falar num esquema bem, bem aberto, foi muito legal. Eu acho que dá pra gente fazer mais coisas, dá pra gente pensar em outras formatos, outras versões. E eu achei que ficou muito bacana. Isso aí, muito. Eu espero de verdade assim que também tenha passado rápido para você, porque foi muito gostoso. Muito legal. E é isso, professor. Eu queria deixar, enfim, se você quiser dar alguma consideração, eu vou deixar o link do livro, né, que é A Era da Obrigado. Pós-Normalidade. Né, vou deixar o link para o seu LinkedIn, para o seu Substack também. Obrigado. Você tem Ah, foi um enorme prazer, Érica. É sempre muito legal encontrar ex-alunos, especialmente ex-alunos brilhantes. E muito sucesso. Quando você quiser, eu estarei aqui. A gente depois precisa contar dos alunos, né? Enfim, você contou esse caso dessa influencer com É, bem Maurício interessante. Bem interessante. Teste. É uma pessoa bem interessante. Começou a ser influencer com 10 anos de idade por conta própria. Caramba. Uau. Essa garotada está fazendo umas coisas assim bem interessantes, bem ousadas. Você segue dando aula na graduação? Graduação, pós, mestrado profissional, doutorado profissional oriento, os cursos em company, continuo firme e forte lá. E lendo jornais do mundo todo. Como eu coloco no livro, a gente tem que quebrar os vieses dos diferentes grupos geopolíticos, então eu tento me informar por todo lado. Boa. Legal. Professor, brigadão. Eu quero... poxa, foi um enorme prazer gravar esse episódio. Acho que furamos a bolha também, né? Falamos um pouco além dos temas que a gente costuma tratar aqui, de varejo, retail media, mídia, publicidade. Quero agradecer, também quero pedir em especial para que as pessoas, né, sigam o professor Geles no LinkedIn, no Substack, Obrigado. também no X, tá? Agora tá, Eu posto os banners lá do Substack também para divulgar no X para ficar mais fácil para as pessoas. siga todos os canais, comprem o livro. E brigadão. Em breve, mais algum podcast com alguma ideia diferente, com alguma curadoria especial para que
vocês, enfim, curtam esse conteúdo aqui que é feito com muito carinho para vocês também. Obrigado, professor. Obrigado, Eric. Foi um prazer. Boa! Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamedia.com.br. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglés já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer.